A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias. Palavra da Vila Ré, 27 de julho de 2025. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Capítulo 2. Irmão Nenê pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, este Deus que nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade na terra. Irmãos, deixa aqui seus pedidos de orações neste domingo maravilhoso por este Brasil inteiro, irmãos. Deus falando com nossas almas. Vamos então ouvir na mesma comunhão. Deixa o joinha, né, irmãos, para ajudar, né, o YouTube para indicar pregação e para nós ajudar também os pedidos de orações também, né? Vamos ouvir. São 13 minutos de pregação, mas Deus desceu na sua igreja. Vamos ouvir. Deus seja louvado. Vamos ler na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo 1, nós vamos iniciar no verso 27 e seguir alguns versos do capítulo 2. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, que em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entrañáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui. Amém. Agora Paulo e Timóteo, os dois conservos entre si, dirigindo aqui essa carta aos irmãos que estavam em Filipos. Estavam lá os bispos, diáconos. Ele então encaminha essa carta para os irmãos lá de Filipos. E aqui começa o livro, a carta aos Filipenses. Ele tinha estado preso e entendeu que a prisão dele contribuiu para o proveito do Evangelho. De outra forma, alguém poderia pensar diferente,
mas eles tiveram esse entendimento que a prisão dele contribuiu para proveito do Evangelho. O sofrimento valeu a pena. E depois ele exorta como conselheiro a perseverança, depois ao amor fraternal, a humildade e a santidade, que são requisitos que, somando, traz equilíbrio para nós na graça, na fé. E a humildade, ela é indispensável para o êxito nosso na graça, na vida. O homem humilde, ele vai se acomodando em qualquer lugar, o homem e a mulher também. Ele não se sente superior, não diminui ninguém, compreende mesmo não sendo compreendido. Então o apóstolo aqui começa escrevendo desde Timóteo, orientando sobre o comportamento, com muita dignidade, conforme, ou seja, tendo por referência o Evangelho de Cristo. Então ele falava: quer eu vá e vos veja, ou mesmo que eu esteja ausente, eu posso ouvir acerca de vós que vocês não desentendem, vocês estão unidos, não é? Mesmo eu indo ou não indo, se eu não for, ou em outras palavras, eu indo, eu vejo, eu não indo, eu vou ouvir. Vocês vivem no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Glória ao nome do Senhor. E esta recomendação, ele ainda continuava escrevendo, combatendo juntamente, não só isoladamente, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E também recomendava não se espantar dos que resistem, porque haverá sempre alguma resistência de um lado ou do outro, mas ele já prevenia isso tendo por fundamento uma experiência dele mesmo. Vocês não se assustam quando encontrar alguma resistência. Então ele já estava dando glória a Deus e reconhecendo a unidade da Irmandade de Filipos e ao mesmo tempo prevenindo para alguma situação que viria. E hoje esta palavra curta que Deus nos prepara aqui neste culto tão abençoado, para tudo aquilo que já está em paz, glória a Deus, mas que haja também precauções quanto ao amanhã, porque a paz de hoje, se não vigiada, a gente pode perder essa paz amanhã, a unidade de hoje, a união de hoje, o vínculo de hoje, não é? Se a gente, por isso que o apóstolo, ele recomendava e orientava: vocês não se assustam não, porque poderá ser que há de vir alguma resistência. E nós vamos ao longo da vida, de alguma forma, encontrando obstáculos, cujos obstáculos têm por finalidade nos desunir, nos desprender, nos desvincular, nos colocar juntos, cada qual falando distintamente, sem unidade, sem comunhão, sendo que por tudo que hoje já ouvimos e sentimos, a força da igreja é essa unidade. A força da igreja está nessa família, nesse conjunto, que dá para notar muito claro que nós vivemos como se fosse um só. Porque olhando para o rosto de um, olhando para o rosto do outro, era como que se dissesse: não acaba, continua, tudo que é de Deus é sempre bem-vindo. Glória ao nome do Senhor. Mas fica aqui, nós estamos aí às vésperas da Santa Ceia, e que Deus abençoe todos nós e quem há de vir, nos dando sempre um único coração, um só sentimento, sem divergência, na tua casa, na família, na obra, com a Irmandade. Que Deus nos dê esse padrão de conduta que nos deu até aqui,
que vem nos mantendo unidos na graça, a igreja cercada pela bênção de Deus, pela proteção divina, mas a gente pode ainda encontrar pela frente alguma coisa que tenta minar esta força. Portanto, Deus manda que esta palavra vamos continuar vivendo em paz, segurança, paz individual, paz na casa, paz com a família, paz entre a irmandade, se possível, paz até com aquele que não tem paz com a gente. Bendito seja o Senhor. Então Paulo, ele tratava da saúde da igreja. Era uma linguagem sólida para que a igreja, os irmãos dali reconhecidamente, que viviam de forma unida, de forma coesa, que não se assustasse com aquilo que poderia vir. E Deus também nos orienta aqui nesta palavra, para que nós estejamos sempre atentos, vigilantes, para não sermos tragados ou embebedados por qualquer outra coisa que possa surgir ao longo da vida e nos desvirtuar dessa unidade, dessa comunhão tão maravilhosa. Irmãos, não tem como não crer que Deus está no nosso meio. Aonde é que no mundo tem um quadro como este, sem confessar o nome e sem adorar a Deus como nós adoramos? Aonde? É sinal de Deus presente, Deus junto conosco. Então que Deus abençoe esta querida irmandade que ano após ano nós vamos vivendo de mãos dadas, seguindo a mesma fé, a mesma comunhão. Quando foi dito aqui Deus que vos abençoe, pode dizer amém, porque sois abençoados por Deus. Somos abençoados por Deus. Então nada os espanteis de nada dos que resistem, porque para eles o resultado é um, tem disso de perdição, mas para nós salvação. Porque não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, não só conteúdo de palavras, mas naquilo que nos compete, padecer pelo Evangelho, sofrer pelo Evangelho, chorar pelo Evangelho, choremos e sofremos pelo Evangelho. Como nós ouvimos, é o Cristo que morreu, é o inocente que foi morto e crucificado, por mim, por ti e por nós. Se alguma guerra ameaça a tua casa, que vem agora quando vai chegando a Santa Ceia, que não deve ser em tempo nenhum, leva para a tua casa a força da paz de Deus. Glória ao nome do Senhor. Sem divergência. Ele segue já dizendo, não é? Que tenhamos comunhão com o Espírito e com entranháveis afetos e compaixão. Completai o meu gozo, ele dizendo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Porque fugindo disso, nós entramos no campo de risco. Quando a gente começa a divergir dessa estrutura divina, que é os fundamentos da graça e da fé, nós estamos nos esfriando na fé. Sejamos todos conservados por Deus com essa estrutura de fé, com paz, humildade, amor fraternal e santidade. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração agradecemos a Deus. Amém. Os céus, faz Deus, culto glorioso este, irmãos. Santo Deus, palavra gloriosa, Vila Ré, dia 27 de julho de 2025.
Filipenses capítulo 1, versículo 27, capítulo 2. Ancião Neném pregou 13 minutos, irmãos, 13 minutos de pura glória que Deus tem preparado. Deixemos aqui nossos pedidos de orações. Deus abençoe a todos.